A imprensa revelou um problema que o Endrick está enfrentando agora no Real Madrid. Mas será que você já sabe que problema é esse? Sem estar machucado, fora de forma ou suspenso, o jovem atacante brasileiro simplesmente sumiu, desapareceu dos últimos jogos do Real Madrid. Você entenderá mais dessa história a partir de agora. O momento de fato não é dos melhores para o jovem atacante Endrick. Após uma chegada meteórica, uma rápida ascensão, agora ele viu no mês de outubro as coisas mudarem bastante de cenário. Talvez ele tenha tido o seu primeiro momento de dificuldade desde que deixou o futebol brasileiro. Então quando ele chegou, ele era constantemente aproveitado pelo Ancelotti, entrava quase sempre nos finais dos segundos tempos, que pelo menos já era alguma coisa, já dava uma minutagem para ele, conseguiu marcar seus 2 primeiros gols, sendo até um deles na Liga dos Campeões, teve uma oportunidade como titular pelo Real Madrid, na própria Liga dos Campeões também, mas de uma hora para outra tudo isso mudou. O jornal espanhol AS quis destacar justamente hoje que o Endrick simplesmente desapareceu nesses últimos tempos do Real Madrid. Ele não tem sido mais aproveitado. Para quem não se lembra, o último jogo que ele jogou pelo Real Madrid foi justamente esse jogo que eu citei, que ele foi titular na Champions, que foi um jogo contra o Lille, em que o Real Madrid perdeu por 1-0. De lá para cá, ele não foi mais aproveitado. E saca só o que o AS escreveu a respeito disso. Endrick está invisível. Desde sua titularidade em Lille, no começo de outubro, deixou de ser aproveitado para Ancelotti, acumulando 4 jogos sem jogar 1 minuto sequer. Ou seja, o AS está chamando a atenção que nesses últimos jogos ele não foi mais aproveitado. Então, antes ele pelo menos entrava no finalzinho das partidas, fazia uma fumaça, fazia alguma jogada perigosa. Agora nem isso mais, ele não está entrando. E eu quero mostrar para vocês quais foram esses jogos em que o Endrick sequer saiu do banco. Foram 4 jogos em que ele não saiu do banco. 3 pela La Liga e 1 pela Liga dos Campeões. Pela La Liga, ele ficou no banco, não saiu da reserva, na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 2-0, depois na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 2-1, aí teve aquele jogo da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, em que o Real venceu por 5-2 e ele também não jogou, e o jogo mais recente em que ele também ficou de fora foi na goleada que o Real Madrid sofreu para o Barcelona no último final de semana por 4-0. E o que chamou a atenção nessas 4 partidas em que o Endrick não jogou? Em geral, o Mbappé ficou mais até o final das partidas e, outra coisa, 2 jovens que antes pareciam ser menos aproveitados do que o Endrick, tiveram mais chances nesses últimos 4 jogos. O Arda Güler, meio atacante, ele entrou em 2 desses 4 jogos, enquanto o Brahim Dias entrou em 1 desses 4 jogos. Então, dá para perceber de certa forma que antes o Endrick era mais aproveitado do que os dois e agora o cenário deu uma mudada. E apesar da preocupação com esse mês de outubro que o Endrick teve agora, com poucas oportunidades, tem que ser ressaltado que ele tem jogado bem no Real Madrid, nos treinamentos no caso. Tá bem preparado constantemente, o próprio Real Madrid publica vídeos do Endrick treinando forte junto com os companheiros. É que aquilo, ele tá enfrentando um problema agora que tá sendo exposto pelo AS, mas era uma coisa que já era de se esperar. Ele chegou num time que é o time número 1 do mundo no momento, não tem como dizer o contrário. É o atual campeão da La Liga, ainda o atual campeão da Champions também. Ele chegou num time em que o trio de ataque é Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo. É difícil um jogador de apenas 18 anos que acabou de deixar o Brasil chegar do nada e querer disputar posição, achar o seu espaço em meio a alguns dos principais nomes do futebol mundial, jogadores de alto nível, de seleções internacionais. E, no fim das contas, isso pode até prejudicar o Endrick pensando em seleção, porque se ele não estiver jogando no Real Madrid, talvez a seleção brasileira o deixe de lado até que ele volte a ser aproveitado. Então tem esse ponto. Mas assim, ele sumir dos últimos jogos é algo absolutamente natural. No Real Madrid, você tem talvez o que exista melhor de qualidade no mundo do futebol. Isso, digo, em todas as posições. Alguns de vocês talvez tenham a opinião de que como o Endrick não está jogando tanto no Real Madrid, talvez o melhor para ele fosse ele ser emprestado a partir da janela de janeiro, ganhar uma rodagem e ter mais minutagem, mesmo que em outra equipe. Só que a imprensa espanhola já havia divulgado nas últimas semanas
que mesmo que o Endrick não esteja jogando muito nessa temporada, não faz parte dos planos dele ou do seu staff terem um empréstimo nessas próximas janelas. Ele e o seu staff entendem que o melhor para ele, mesmo jogando pouco, ainda é ficar no Real Madrid. Estar ali em evidência, jogando os seus poucos minutos, mas estando e evoluindo ao lado dos melhores do mundo. E posso ser sincero, eu acho que o Endrick e o seu staff estão completamente corretos. Ele não jogou nas últimas 4 partidas. Pode chegar agora a próxima partida e ele jogar 10, 5 minutos, voltar aos poucos a ganhar rodagem. Não acho que esse mês de outubro é algo para ele se desesperar e ser inconsequente com o restante da carreira. Ele já chegou longe, chegou justamente no Real Madrid. Estando ali, ele vai poder aprender e evoluir com os melhores, que é esse raciocínio que eu tinha passado do próprio staff dele. Vai poder estar em evidência, vai estar num time que está ganhando bem, vai estar num time que briga por grandes títulos. Eu acho que isso é o mais importante. Imaginem, chega já um Rodrigo se lesiona de novo, o Mbappé se lesiona, ele pode finalmente ganhar mais espaço. Mas é natural que ele não seja titular logo de cara. Talvez nem o próprio Endrick tivesse essa ilusão. O jogo do Real Madrid no final de semana agora contra o Valência deve ser adiado porque Valência teve fortes chuvas, grandes desastres. Isso significa que o próximo duelo do Real Madrid deve acontecer na semana que vem pela Liga dos Campeões, quando os espanhóis irão enfrentar o Milan. Quem sabe Endrick não pode ser uma novidade vindo do banco para esse confronto. Só ressaltando que eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, um dia antes da convocação do Dorival para a seleção brasileira. Aí agora fica o questionamento. Ele ficou quase um mês sem jogar. Será que ainda assim, pelo potencial dele e pelo nome que tem, Endrick irá aparecer entre os convocados? Creio que nesse momento, se ele aparecer, talvez isso gere até algumas críticas ao Dorival. Porque ele vem de um mês em que ele praticamente não jogou e não foi por lesão ou algo do tipo. Foi simplesmente por opção técnica. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários como que você enxerga esse começo do Endrick no Real Madrid, tendo poucas oportunidades e vindo de um mês agora praticamente inteiro sem jogar. Não se esqueça de comentar dando a sua opinião aqui embaixo. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainheiro aqui. Valeu, falou e fui!